Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 1 de 2021. Atividades da semana de número 4, que se encontram aí na página 27 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Em um triângulo XYZ, o lado YZ é igual a 10 centímetros. Seja um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY. Sabendo que YW é igual a 4 centímetros e que os ângulos YXZ e YZW são congruentes, a medida XW é... Pessoal, então o que eu quero saber? Eu quero saber a medida. Quanto que vale a medida XW? Ok? Vamos às informações aí. Então eu tenho um triângulo inicial... XYZ, né? Ó, eu fiz um triângulo grande, XYZ, ok? E ele falou, olha, um segmento ZW, ó, ZW, de tal forma que o W é um ponto do lado XY. Então é o segmento de azul, tá bom? Aí as informações continuam, olha, o YZ é igual a 10 centímetros. Então, ó, esse lado aqui, YZ, é igual a 10 centímetros. E que o YW é 4 centímetros. Ou seja, esse pedaço aqui é 4 centímetros. Eu ainda sei que os ângulos YZX, que ângulo é esse, pessoal? Ó, YZX é esse ângulo aqui, ó. E o ângulo YZW, ó, YZW, ou seja, esse daqui, ó. Eles são congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos que têm a mesma medida, tá bom? Aí eu quero saber quanto que mede o XW. Então vamos lá. Pessoal, eu particularmente gosto do seguinte, quando é uma figura que envolve mais triângulos, eu gosto de separar os triângulos para melhor ficar a visualização. Então olha aqui, ó, esse triângulo XYZ, eu coloquei ele aqui, pronto, beleza? E esse triângulo de cima aqui, ó, coloquei ele aqui embaixo, ó. Então esse triângulo aqui é esse triângulo aqui de cima, em que aqui vale 4, ó, 4 centímetros, aqui vale 10 centímetros. No triângulo grande, o YZ é 10, ó, centímetros, que é esse lado, né? Aí, pessoal, eu quero saber esse lado aqui, ó, WX, quanto que vale? Não sei, eu vou chamar ele de uma letra qualquer, eu vou chamar ele de A. Dá uma olhada, se esse pedacinho aqui vale A e aqui vale 4, quanto que vale esse pedaço inteiro? Ó? Esse pedaço inteiro é a soma do A mais o 4. Então esse pedaço aqui, ó, é A mais 4. Beleza? Centímetros. E o meu XW é o que eu estou chamando de A. Eu estou chamando de A, pessoal, para ficar mais fácil, né? Para eu não ficar escrevendo o tempo inteiro o XW, tá bom? Então o A fica mais abreviado. Algumas informações que o problema já deu. Que esse ângulo é congruente a esse. Dá uma olhadinha aqui nesse triângulo, ó. Esse ângulo é congruente a esse daqui, ó. Beleza? Uma outra informação. Esse ângulo aqui, ó. Concorda comigo que esse ângulo que eu estou colocando aqui de roxo é o mesmo ângulo aqui? Observa que a ponta é o mesmo, né? É o Y, ó. É esse cara aqui, ó. Quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Quando dois triângulos têm dois ângulos congruentes, quer dizer que esses triângulos são semelhantes, ó. Esse é congruente a esse, ou seja, tem a mesma medida, e esse tem a mesma medida desse. Automaticamente, o terceiro ângulo também tem a mesma medida, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, vou dar até 3 risquinhos. É congruente a esse ângulo aqui, ó. Beleza? Por que é importante saber que são triângulos semelhantes? Porque já que eles são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, eu posso aplicar aqui a razão de semelhança para eu encontrar a medida do A.
que é o lado XW que eu chamei de A. É só usar a razão de semelhança, ó. Esse lado está para algum lado aqui de baixo. Como é que eu vou saber, pessoal? É só olhar, ó. Esse lado aqui, ó, o A mais 4, tá de frente com o ângulo que eu marquei com 3 risquinhos, ó. 3 risquinhos, A mais 4. Então, no triângulo de baixo, eu olho qual que é o lado que está de frente para o ângulo de 3 risquinhos, ó. Ó, 3 risquinhos, 10. Então, na hora de eu montar a razão de semelhança, ó, A mais 4 está para 10 igual, deixa eu só melhorar esse A aqui, ó. A mais 4 está para 10 igual, vou pegar outro lado aqui em cima, eu tenho que pegar esse 10, né? Que é a medida que eu conheço. Esse 10 está de frente, ó, para um risquinho só. Igual 10, dá uma olhadinha, vou colocar aqui, ó, igual 10 está para... Quem está de frente para um risquinho aqui embaixo? O 4, ó. Observa um risquinho, o 4. Então, 10 para 4. Então, na hora que vocês forem pegar aí e montar a razão de semelhança, pega o lado, um lado está para o outro. E para não pegar o lado errado, é só olhar o ângulo, ok? O ângulo oposto. Agora, pessoal, olha, eu quero saber o valor do A, não quero? Vou pegar esse 10 e vou passar para cá multiplicando, ó. Então, vai ficar A mais 4 é igual 10 vezes 10 é 100 sobre 4. O 100 dividido por 4, ó, então A mais 4, 100 dividido por 4 é 25. Então o A é 25 menos 4, o A é igual a 21 centímetros. E o A é a medida que eu quero saber, né? É o XW. Então a alternativa correta, letra A. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Pessoal, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, ó, nessa figura, na hora que eu for calcular o perímetro, eu vou somar todos os lados, né? 6, ó, mais 2, mais o y, mais 8, mais o x aqui, olha. Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro aqui, ó, 6 mais 2 é 8, mais 8, 16. 16 mais o y mais o x. Observa que eu preciso achar o y e o x para finalizar aqui e marcar a opção correta. Beleza? E aí eu falei com vocês na questão 1. Quando tem uma figura que tem mais triângulo dentro dela, eu gosto muito de separar para ficar mais fácil a visualização. Então, separando aqui, dá uma olhada, ó. Esse triângulo maior. Esse lado aqui, ó, vale 6, não é isso? Esse lado aqui de baixo, ó, é o 2 e o y. Então esse lado aqui é 2 mais y. Beleza? Esse lado aqui, ó, que é o lado maior dele, aqui é x, aqui é 8. Então aqui é x mais 8. Pronto? Agora, o triângulo pequeno. Esse ladozinho aqui, ó, ladozinho dele vale 4. Aqui é 8 e aqui embaixo é y. Agora vamos olhar os ângulos. Porque se esses triângulos são semelhantes, nós vamos identificar a razão de semelhança deles, beleza? Então, ó, observa que aqui é alfa e aqui também é alfa, ó. Alfa e alfa. Já tem um par de ângulo congruente. Qual que é o outro ângulo congruente? É esse aqui, ó. Pra gente comparar inicialmente. Observa que essa ponta é essa ponta, que também é essa ponta, ó. Então, eu vou até fazer assim, ó. Colorindo de roxinho, ó. Ou seja, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Automaticamente, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, beleza? Porque se esse é igual a esse e esse é igual a esse, automaticamente os outros dois são iguais. Ou seja, semelhante pelo caso ângulo, ângulo, tá bom? E aí nós vamos montar a razão de semelhança para encontrar o y e o x. Vou começar com o y que está sozinho, olha. O y aqui, ó, esse y sozinho está de frente para um risquinho só, né? Aí lá naquele triângulo, eu vou olhar quem está de frente para um risquinho só. Opa, quem está de frente para um risquinho só tem x mais 8, então eu não vou começar por ele não. Por que eu não vou começar por ele? Porque aqui é y, está para x, eu vou ficar com duas letras desconhecidas na mesma equação. E para começar o exercício eu não quero isso. Então vou pegar outro, ó. Vou pegar aqui, ó, o 2 mais y. 2 mais y, ó, 2 mais y.
Comecei no triângulo grande, né? Está para quem aqui? O 2 mais y, pessoal, está de frente para o alfa, olha. De frente para o alfa. Quem está de frente para o alfa aqui? O 8. Então, 2 mais y está para 8. Igual, vou pegar outra medida aqui, o 6. Quem está de frente para o 6? Ó, o ângulo que eu colori de roxo. Quem está de frente para o 6 aqui, ó? Para o ângulo de roxo? O 4. Então, 6 está para 4. Observa que quando eu tentei começar com esse cara ia estar para esse. Ia ficar x e y na mesma fração. E como eu não conheço nenhuma, eu busquei um outro caminho, tá bom? Se não tivesse outro caminho, a gente ia dar um jeito. Mas aqui deu para fazer direitinho, ó. Agora só tem o y, ó. Então, para achar o y aqui, ó, 2 mais y, pega esse 8, passa para cá multiplicando. Professor, eu posso multiplicar cruzado? Até pode, mas não precisa. É só tirar o 8 daqui de baixo, ó. 8 vezes 6 aqui, vai ficar 48 sobre 4. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais y, 48 dividido por 4 é 12. Isso quer dizer que o y é 12 menos 2. O y é igual a 10. Já encontrei o y para eu colocar ali, ó. Agora falta só achar o x. Agora eu vou mexer com o x, ó. Agora vamos aqui. Aí não tem como fugir, né? Agora tem que mexer com o x e só tem ele aqui, ó. X mais 8. Então vou começar por ele, ó. X mais 8 está para quem? O x está de frente com um risquinho, né? Quem está de frente com um risquinho aqui, ó? Um risquinho é o y. Aí você fala assim, professor, mas o senhor não quis ficar com duas letras no mesmo? Sim, eu não queria no começo. Mas agora, quem que é o y? O y é 10. Aí eu vou trocar o y por 10, tá bom? Igual, ó. 6, vou continuar com 6, agora eu fiz aqui, ó. 6 está para 4. Igual 6 está para 4. No lugar desse y, vou colocar o 10 que eu já encontrei. Então vai ficar x mais 8 sobre 10 igual 6 está para 4. Vou passar o 10 para cá multiplicando, ó. X mais 8 é igual 10 que multiplica 6 dá 60 dividido por 4, x mais 8, 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, o x é 15 menos 8, o x é igual a 7. Pronto, achamos x e y. Volta aqui agora. Então, o perímetro é igual a 16 mais o y, que é 10, mais o x, que é 7. Então, o perímetro 16 mais 10 é 26, mais 7, 33 centímetros. A alternativa correta, letra D. Observa que duas letras aqui já estavam igual, ó. Essa e essa, né? Já mostra um erro ali, mas tudo bem. Alternativa correta, letra D. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Querendo obter a altura do prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente... Vamos lá, pessoal, então vamos lá. Aqui é o desenho, ó. O cara está aqui e ele mediu uma altura, um ângulo de 60 graus, né? E aqui é a altura do prédio. Daqui ele se afastou 50 metros e mediu um ângulo de 45 graus. Qual que é a altura do prédio? Vou chamar essa altura aqui de H. Beleza? Eu vou separar aqui dois triângulos novamente. Vou separar o triângulo maior e esse triângulo aqui menor. Lembrando que esses dois triângulos são triângulos retângulos, olha. Por quê? Porque o prédio ele forma com o chão um ângulo de 90 graus, beleza? Nesse triângulo pequeno, ó, aqui é um H. Essa distância aqui eu não sei qual que é. Eu vou chamar de X. Beleza? Então eu estou chamando esse pedacinho aqui, ó. Vou até marcar, ó. Estou chamando ele de X, que eu não sei quanto que vale. Agora, esse lado todo aqui, ó, que é esse lado aqui, vale o X mais o 50. Então esse pedaço aqui é X mais 50. Tá bom? Porque se eu chamei esse de X, a soma dos dois
é x mais 50 ou 50 mais x. Quero começar por esse triângulo pequenininho. Lembrando que é triângulo retângulo, né? Observa que eu quero saber o h e aqui é x, cateto oposto e cateto adjacente aos 60. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, ó, vou fazer assim, ó. Tangente de 60 graus é igual o cateto oposto h sobre o cateto adjacente x. Tangente de 60, pessoal, é um ângulo notável. A tangente de 60 é a raiz quadrada de 3, ok? Então, no lugar dessa tangente, eu vou colocar raiz de 3 é h sobre x. O x vai multiplicar a raiz de 3 aqui, ó. Então, ó, raiz de 3x é igual ao h. Eu vou deixar esse x sozinho. Para eu deixar ele sozinho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa raiz de 3 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, hein? Então, o x é h que divide raiz quadrada de 3. Vou parar aqui por enquanto, ó. Para aqui. Então, eu já sei que x é h sobre raiz de 3. Vou para esse outro triângulo, olha. Vou para esse outro triângulo. Eu sei que aqui é o h, não é? Que é o que eu quero descobrir. E aqui é x mais 50. Aí você já percebeu, né, o que eu vou fazer, né? No lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar o h. Ok? Então, no lugar daquele x ali, eu vou colocar o h. E para ficar melhor, eu nem vou deixar essa raiz aqui embaixo. Eu vou racionalizar, ó. Se eu racionalizar, é só multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3, ó. Ok? Vai ficar h raiz de 3 sobre 3. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei numerador e denominador pela raiz de 3. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 3. Então, h vezes raiz de 3 é h raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, o meu x, ó, é h raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar desse x aqui, eu posso colocar ele, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, no lugar do x, h raiz de 3 sobre 3 mais 50. Beleza? Então, vamos lá. Nesse triângulo, cateto oposto e cateto adjacente. Vou trabalhar com a tangente do mesmo jeito, ó. Tangente de 45 graus é igual. Cateto oposto é o h. Cateto adjacente é h raiz de 3 sobre 3, 50. Ou raiz de 3h, né? Eu prefiro deixar o h na frente, ó. h raiz de 3 sobre 3 mais 50. Tangente de 45 é um ângulo notável, vale 1. Então, no lugar dela, eu vou colocar 1. 1 é igual, ó, h raiz de 3h sobre 3 mais 50. A ordem aqui não importa, né, pessoal? h raiz de 3 e raiz de 3h é a mesma coisa. Vou pegar esse camarada aqui, ó, e vou passar para cá multiplicando, ó. Tudo isso aqui multiplicando por 1 não vai alterar nada, ó. Então, raiz de 3h sobre 3 mais 50 é igual a h. O que eu estou querendo descobrir? A altura do prédio. Observa que a minha equação só tem o h. É uma equação feia por causa dessa raiz, mas é uma equação. Vou passar o h para o lado de cá. Então vai ficar, ó, raiz de 3h sobre 3 menos, o h vai para o lado de lá, né? Menos h é igual, e vou passar o 50 para o lado de cá. Menos 50. Pessoal, aqui, olha, observa que o denominador é 3. Para ficar mais fácil, vamos acabar com esse 3. Como é que eu acabo com esse 3 aqui? É só você fazer o MMC para os dois lados da igualdade, ó. Para os dois lados. 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes raiz de 3. É raiz de 3h. Menos 3 vezes h é 3h. E 3 vezes menos 150 dá menos 150. Aí, pessoal, ó, como eu fiz o MMC para os dois lados, eu posso cancelar aqui, ó. Beleza? Aí tá sobrando ali, ó, raiz de 3h
menos 3h é igual a menos 150. Vou colocar o h em evidência. Então, h que multiplica raiz de 3 menos 3 é igual a menos 150. Esse cara está multiplicando h, passa para o outro lado dividindo. Então, o h é igual a menos 150 sobre raiz de 3 menos 3. Pessoal, aqui olha, quando ficou uma raiz embaixo, eu racionalizei. Multipliquei por ela mesmo. Por que ela mesmo? Porque ela está sozinha. Aqui ela não está sozinha. Então não adianta multiplicar por ela mesmo. Eu vou ter que multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado desse cara? O conjugado desse cara, ó, vou colocar aqui até de roxo, ó. É raiz de 3 mais 3. É só inverter o sinal. Tá menos? Coloca mais. Se tivesse mais, colocaria menos. Porém, o que eu acrescento embaixo, eu tenho que acrescentar em cima, para não alterar o exercício. Agora vamos continuar aqui, ó. Então, h é igual a menos 150, que multiplica raiz de 3 mais 3. E esse cara multiplicado por esse é produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado é 3. Menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. Então, ó, h é igual a menos 150, que multiplica raiz de 3 mais 3 sobre menos 6. E aqui, pessoal, dá para poder cancelar, hein? Ó, o 150 dividido por 6, isso vai dar 25. Menos com menos é mais, então aqui sobra 1. E aqui vai sobrar 25. Agora é só multiplicar, ó. 25 vezes raiz de 3 é 25 raiz de 3. E 25 vezes 3 vai dar 75. Pronto, acabou o exercício, ó. Agora é olhar lá qual que é a alternativa correta, ó. A alternativa correta, ó, letra C, ó. 75 mais 25 raiz de 3. Só ficou invertido, né? Mas letra C, beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... Vamos lá, pessoal. Eu quero saber, então, a medida do perímetro em centímetros desse triângulo. Aqui, olha. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, né? Ele falou aí que a menor altura é igual a 5. O que é um triângulo retângulo isósceles? Quer dizer que dois lados são iguais, né? Então esse lado é igual a esse, e ali é a hipotenusa. A menor altura, ó, aqui, ó. Essa altura aqui é igual a 5. E eu quero saber, ó, a medida do perímetro em centímetros desse triângulo. Se esse lado é igual a esse, imagina, eu vou chamar aqui de x. Esse aqui é x, aqui também é x. Beleza? Eu não sei quanto que vale esse lado aqui, ó. Eu vou chamar esse lado aqui de, por exemplo, de y. Então, o perímetro, dá uma olhada, pessoal. O perímetro vai ser o quê? Vai ser x mais y. Ou seja, vai ser 2x mais y. Então, ali, nós temos que descobrir o valor de x e de y. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou escolher um caminho aqui, olha, que eu vou te chamar a atenção. Esse triângulo retângulo, em que dois lados são iguais, ele é a metade de um quadrado. Ó. Se você fechar aqui, ó, você vai perceber que ele é a metade de um quadrado. Ó. Mais ou menos assim, ó. Se ele é a metade do quadrado, essa altura aqui, olha, ela iria continuar até aqui. Concorda comigo que esse 5 aqui é a metade da diagonal? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ganhar um pouquinho de tempo, né? Essa altura aqui, esse 5, é a metade da diagonal do quadrado. Como é que calcula a diagonal de um quadrado, pessoal? Vamos colocar aqui do lado, ó. A diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Beleza? Se esse camarada aqui é a metade, eu posso afirmar que lado raiz de 2 dividido por 2 é igual a 5. Por quê? Porque esse camaradinho aqui é a metade da diagonal. Então, o 5 é a metade da diagonal. Quem que é o lado desse quadrado? Ó, pensando aqui, ó.
quadrado. Quem que é o lado dele? É x, né? X e x, ó. Ok? Então, no lugar desse L, eu vou colocar um x. Então, vai ficar assim, ó. X raiz de 2 sobre 2 é igual a 5. Eu quero saber o valor do x, não quer? Pega esse 2 e passa para cá. Então, x raiz de 2, 2 que multiplica 5, dá 10. A raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 10 sobre raiz de 2. Para não ficar raiz embaixo, nós vamos racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Ou seja, multiplica o de cima e o de baixo pela raiz de 2. Quando a gente faz isso, pessoal, o que vai sobrar aqui, ó? Tá ficando x é igual a 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, ó, vou dividir aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5 raiz de 2. Agora, cuidado, hein? Esse 5 raiz de 2 é o quê? É o valor do x, ó. Então eu já tenho o x, falta o y, porque eu quero o perímetro. Então agora eu vou descobrir o y. Professor, o y é a outra diagonal do quadrado aí? Sim, você pode usar a outra diagonal do quadrado. Ah, professor, mas o exercício aí fala de teorema de Pitágoras no início do capítulo. Se quiser, você também pode usar teorema de Pitágoras. Vamos fazer com um teorema, ó. O teorema só vai ficar maior. O que é o teorema de Pitágoras, ó? Y ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Y ao quadrado é igual o x ao quadrado mais o x ao quadrado. Ó, o x nós já temos o valor dele, mas por enquanto eu não vou usar ele para você perceber que se eu for pelo teorema de Pitágoras, eu vou chegar nessa fórmula. Porque aqui, ó, é a diagonal desse quadrado. Ó, então, ó, y ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Então, o y é a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Então, o y, raiz quadrada de x ao quadrado, quer dizer que o x vai sair da raiz. Quem que vai ficar dentro da raiz? É o 2, ó. Y é x raiz de 2. Quem que é o x? É o lado. Olha aqui, diagonal é lado raiz de 2. Então, observa que eu posso até usar o teorema de Pitágoras, mas vai cair dentro da fórmula da diagonal de um quadrado. Então, se eu já sei a forma, é mais fácil usar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, o y vai ser... Quem que é o x? Acabei de encontrar. O x é 5 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, esse cara aqui é o x que nós encontramos. Então, o y vai ser 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, o y é 10. Agora eu vou lá no perímetro. Ó. Perímetro. Me ajuda aqui, pessoal. Ó. Perímetro é 2 vezes o x. Quem que é o x? 5 raiz de 2. Ó. 5 raiz de 2. Mais o y. Quem é o y? 10. Então, ó, o perímetro, 2 vezes 5 é 10 raiz de 2 mais 10. Aí você fala, professor, não tem essa opção ali. Não tem porque pegou, olha... Colocou o 10 em evidência, ó. Colocou o 10 em evidência. Se eu coloco o 10 em evidência, pessoal, o que vai acontecer? Vai sobrar a raiz de 2 mais 1. A alternativa correta aqui, ó. Letra B. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vem comigo. A área do triângulo ABC de altura h igual a raiz de 2, sendo x 30 graus e y 45 graus, é igual... Então vamos lá, pessoal, eu quero calcular a área desse triângulo ABC, que é o triângulo maior, né? Quando a gente faz essa altura aqui, a gente divide ele em dois triângulos menores. Mas eu quero a área total, ok? Essa altura aqui, já falou que é raiz de 2. O x, 30 graus, e o y, 45. Como é que calcula a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porém, eu já sei a altura, não sei, ó. A altura é raiz de 2, ó. Então o que que eu fiz? Eu deixei a altura sobre 2, ó. Então a área, ó, é a altura dividido por 2 vezes a base. Como a altura já falou que é raiz de 2, ó. Então a área do triângulo vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes a base. Quem que é a base, pessoal? A base, ó, é essa distância aqui, ó, do A até o B. Então a base, ó,
Vai ficar assim, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes esse lado AB. Ok? Então tudo que eu fizer aqui é para descobrir esse lado AB. Só que eu vou te chamar a atenção, olha. Esse lado AB, ele está dividido em dois pedaços. Então eu posso colocar aqui ainda, ó. A área vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes. O que é o lado AB em dois pedaços? É esse pedaço, AH, ó. AH mais BH. Eu estou te chamando a atenção porque nós vamos separar ali em dois triângulos. Um eu vou achar o AH e o outro o BH, tá bom? Então no final eu vou substituir aqui. Vamos pegar esse triângulo pequeno primeiro, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Esse triângulo pequeno primeiro, ó. Aqui é o A, aqui o H, aqui é o C. Eu já sei que essa altura aqui, ó, é raiz de 2, né? Porque é o que falou, ó. A altura é raiz de 2, que é isso aqui. Eu sei que esse ângulo aqui, pessoal, ó, é 30 graus. O que acontece, pessoal? Eu quero descobrir esse AH. Esse AH é o que do 30? É cateto oposto, é o que está de frente. O raiz de 2 está do lado do 30, é cateto adjacente. Então, ó, eu vou fazer a tangente. Tangente de 30 graus é igual cateto oposto AH sobre cateto adjacente, que é a raiz de 2. E aí eu vou descobrir o AH, ó. Beleza? Tangente de 30 é um ângulo notável. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, na tangente de 30, eu vou substituir pelo valor dela. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Igual a AH sobre raiz de 2. Como eu quero descobrir o AH, vou deixar ele quietinho, não vou fazer nada com ele, ó. A única coisa que eu vou fazer é pegar essa raiz de 2 que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 é a raiz de 6 sobre 3. Pronto, já achei o AH aqui, tá vendo, ó? Então já tenho a primeira informação aqui, ó. Raiz de 3 sobre 6. Agora vamos descobrir esse pedacinho aqui no BH. E para ficar mais fácil, eu vou separar o triângulo, ó. Separando esse triângulo, ó. Ele é mais ou menos assim, né, ó. Aqui é o H, aqui é o B, aqui é a raiz de 2, né, que é a altura, né? E aqui é o ângulo de quanto? De 45 graus. Eu quero descobrir o BH. Esse BH é o que do 45? Cateto oposto. O raiz de 2 é cateto adjacente. Mais uma vez eu vou fazer tangente. Tangente de 45 graus é igual cateto oposto BH sobre cateto adjacente, que é a raiz de 2. A tangente de 45 também é um ângulo notável. Ela vale 1. Então vai ficar 1 igual a BH sobre raiz de 2. Vou deixar o BH quietinho, porque é ele que eu quero descobrir, não é? Raiz de 2 está aqui, passa para cá multiplicando. Raiz de 2 vezes 1 é a raiz de 2. Pronto. Agora, pessoal, eu vou voltar ali, olha. Na área que eu quero calcular, olha. A área, vou até colocar ela aqui um pouquinho mais em cima. É a raiz de 2 sobre 2, né? Vezes o AH mais o BH. Agora eu vou substituir as duas ali, porque a soma desses dois é a base do triângulo. E a área é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, vamos substituir essas informações. Então, a área é raiz de 2 sobre 2 vezes o AH, raiz de 6 sobre 3. Raiz de 6 sobre 3. Mais o BH, que é a raiz de 2. Essa é a área. O que eu preciso fazer é mexer nela para encontrar uma daquelas opções ali. Ok? Multiplicando aqui agora, pessoal, fazendo a distributiva, ó. O A é igual raiz de 2 vezes raiz de 6 é raiz de 12. 2 vezes 3 é 6. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada do 4. E raiz quadrada do 4 é 2. E 2 vezes 1
é 2. Observa que aqui, olha, o denominador aqui, ó, na hora que eu cancelar, vai ficar 1, né? Então, ó, o A é raiz de 12 sobre 6 mais 1. 2 dividido por 2. Observa que não está nada parecido com o que está ali, né? Então quer dizer que nós vamos mexer um pouquinho. Primeira coisa, essa raiz de 12, olha. O que é a raiz de 12, pessoal? Vou fazer ela aqui, ó. Raiz de 12, dá uma olhadinha, eu vou fazer a decomposição. Divide por 2, vai dar aqui 6. Divide por 2, vai dar 3. Divide por 3, dá 1. Raiz quadrada, a cada dois números iguais, pega 1. 2 iguais, pega 1. O que não tem igual, fica na raiz. Quer dizer que essa raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Tá bom? 2 raiz de 3. Então vamos lá, continua aqui. No lugar da raiz de 12, coloca aquilo ali. Então a nossa área é 2 raiz de 3 sobre 6 mais 1. Eu não vou cancelar esse com esse no momento. Não vou cancelar e você vai entender por quê. Tá bom? Porque eu poderia cancelar, mas não vou. Eu vou somar esses dois. Para eu somar esses dois, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum, não é? Então, ó, mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 2. 2 raiz de 3. Mais 6 vezes 1, 6. Agora, pessoal, eu vou colocar o fator comum em evidência. Vou pegar esse 6 e vou colocar para lá de fora. Observa aqui, ó, 2 raiz de 3 mais 6. Ó, eu já tenho algo parecido, olha. 2 raiz de 3 mais 6. Eu só preciso pegar esse 6 e colocar para lá de fora. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. 1/6 que multiplica 2 raiz de 3 mais 6. Pronto. Essa é a área do triângulo. Vou chamar a atenção de vocês, porque o autor quis deixar a resposta desse jeito, né? Mas poderia ter parado aqui, ó. Cancela por 2, ficaria raiz de 3 sobre 3 mais 1. Poderia ter parado aqui, porém não teria essa opção daquele jeito lá. Então o que ele fez? Ele apenas manipulou essa resposta para poder chegar nessa, tá bom?